Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado pela generosidade de vocês, que são em vários lugares do mundo, né? Desse nosso mundão, de nosso Deus, né? Muito obrigado a vocês que estão aí na Ásia, na África, na Mãe África, né? Na Europa, na Oceania, na América Latina, no Brasil, todos os lugares do Brasil, né? Olha só, comentar neste vídeo sobre a continuidade do avanço das forças russas em Kharkov. Comentar também sobre um ataque, e podemos falar ataque terrorista da Ucrânia em Belgorod, né? Os detalhes desse ataque são sórdidos, tão sórdidos como o ataque propriamente dito, né? E aí um amigo que fez uma crítica falou: você não fala da Ucrânia? Sim, ele pode até ter razão. Falar: você não fala do ataque às refinarias, né? Bom, em parte ele pode ter razão, porque o mundo inteiro fala disso, né? Então aqui a gente tem que falar também dos feitos russos, né? Mas eu estou falando também de um tipo de ataque que a Ucrânia costuma fazer o tempo inteiro, né? Os ataques terroristas, né? Ataques a civis, né? Então comentar sobre isso, comentar também sobre a libertação de novos povoados no Oblast de Kharkov, que mostra que a ofensiva até o momento é muito interessante. Começa a haver uma certa loucura, né, no comando ucraniano, que falam coisas completamente sem sentido, o tempo inteiro afirmando que não vão mandar tropas para a região de Kharkov, estão mandando tropas para a região de Kharkov, estão retirando as reservas de Kherson ali, né, para mandar para Kharkov neste momento, né? Então não sabe o que falam, mas neste momento estão dando risada, todo mundo rindo, inclusive o Zelensky deu risada mesmo dos ataques a Belgorod, né, que praticamente destruiu ali grande parte de um edifício. Falam em mais de uma centena de pessoas que são vítimas desse momento. Há controvérsia em relação ao número de vítimas fatais, mas é muito provável que exista, né? Então já tem aí umas informações que sim, há vítimas fatais, mas como ainda não é muito certo, eu vou deixar para lá. Então vamos falar que sim, tem muitas vítimas. Você vai encontrar e você vai ver na própria capinha deste vídeo, né, como ficou o edifício, né, que foi atacado pelas forças ucranianas, né. O Zelensky teria dado risada e falado: tá vendo só? Nós conseguimos um feito sobre a inteligência russa, né. Ele não está nem um pouco preocupado, evidentemente, com a população civil, né. E é curioso que o Legitime, que é um veículo de informação ucraniano, está ponderando sobre o assunto, mostrando os exageros, criticando, de certa forma, essa atitude de ataques aí, inclusive acreditando que a Rússia pode devolver, pode entregar uma resposta com armas nucleares táticas em algum momento, caso essas provocações continuem, né? Provocações, né, evidentemente, e também esses ataques terroristas contra a população civil. O que a população civil tem a ver com isso, gente? Um míssil que ataca um prédio, destrói um prédio e pode levar à morte, inclusive, muitas crianças, né? Você vai procurar na TV do seu país, você não vai encontrar uma crítica severa à Ucrânia por causa disso. Você não vai encontrar. Isso é crime de guerra dos mais brutais, dos mais bárbaros. Estamos vivendo num momento em que está totalmente ali autorizado, né, os crimes do tipo que se cometia na época da Segunda Guerra Mundial pelo eixo, está completamente liberado, não tem nenhum problema, né, não vamos criticar e vamos inclusive fazer propaganda disso, como já está acontecendo na Ucrânia, né. Eles afirmam que esse tipo de ataque é importante, né, para mexer com o moral das tropas russas, com o povo russo também, né, e também para danificar a economia da Rússia. Como que um míssil atingindo um prédio vai, na verdade, mexer, né, com uma economia que está tão potente neste momento, que é a economia russa? Claro que é só conversa mole aí do comando ucraniano, né? Mas é impressionante, vários veículos, inclusive, comemorando, de certa forma, esses ataques, exceto esse veículo Legitime, né? E aí a gente percebe o caráter, né, nazi que existe hoje, nazi-fascista que existe hoje, está muito presente em toda a sociedade ucraniana. E aquele objetivo da operação militar especial, né, que é desnazificar, né, a Ucrânia, isso aí, infelizmente, eu acho que não vai ter êxito não, porque é muito mais profundo. Eu imagino até que os russos chegavam a imaginar em algum momento, né? As forças armadas da Ucrânia retiraram, portanto, as forças de Kherson para enviar para a fronteira norte. O papel importante desses ataques da Rússia hoje visam, né, para muitos, a destruição da primeira linha defensiva da Ucrânia. Para muitos, essa primeira linha já foi completamente destruída, no que eu concordo, né? Hoje estamos falando de uma segunda linha que pode perfeitamente estar a ser destruída neste momento pela
sobretudo pela aviação russa, né, lançando armas de ataques, né, de grande calibre sobre as posições das Forças Armadas ucranianas, né. Observa-se também que as tropas russas ainda operam com forças evidentemente limitadas. Estamos falando de 50 mil homens, né, atacando diretamente, enquanto temos ali por volta de 100 mil homens na retaguarda, né? Mas evidentemente os objetivos traçados neste momento por essa ofensiva, né, nada que foi declarado pelas Forças Armadas da Rússia, mas é algo que a gente imagina, né? Então, para os objetivos do caráter dessa ofensiva russa, esses 50 mil homens podem perfeitamente ser suficientes, né? Até porque a artilharia, né, a aviação russa estão cumprindo um papel muito importante, né? Sobre esse ataque em Belgorod, provavelmente ele vai ter uma resposta muito poderosa da Rússia. Então veja, enquanto a Ucrânia ataca os civis em Belgorod e outras cidades russas, né, além de vez em quando também atacar as refinarias, né, no que eu acho, do ponto de vista da guerra, não está nada errado a Ucrânia atacar as refinarias russas, embora os americanos não queiram saber disso, né, porque pode elevar o preço do petróleo, né, mas a gente consegue entender, né, a Ucrânia nesse sentido não está, do ponto de vista ucraniano, não está errado atacar a infraestrutura da Rússia, que é o que a Rússia faz hoje com a Ucrânia, ok. O que não dá para aceitar são os crimes de guerra, como esse ataque direto, né, eles visam um prédio, um supermercado, enfim, um parque de diversões, né, onde estão as pessoas, né, a população civil da Rússia, e atacam esse local. Como a gente pode aceitar um negócio desse? Como o mundo pode aceitar um negócio desse, né? Então, a resposta da Rússia está vindo realmente muito forte. Houve muitos ataques na noite de ontem à cidade de Chuguev e também Volchan, né? Volchan. As duas cidades foram brutalmente atacadas. As explosões aconteceram na parte norte ali da cidade de Chuguev, né, que é muito importante, é o entroncamento rodoviário ali naquela parte ali de Kharkov, vital ali para distribuição de armas, rotação de tropas, né, a distribuição inclusive de mercadorias, né, de alimentos, né, de combustível para as tropas ucranianas em várias frentes, sobretudo em Kupiansk, né. Então essa cidade, que na verdade fica ali, é cortada pela M03, que é uma rodovia ucraniana, né, o ataque a essa cidade é muito importante. Lá também há uma grande concentração de tropas, né, é um local de recepção de tropas da Ucrânia e de distribuição dessas tropas para a frente de batalha, né. Então houve muitas explosões que foram inclusive, né, ouvidas até mesmo na cidade de Kharkov, gente, tá? Como eu disse, um importante centro logístico, né? Houve um ataque a Volchan também, né? Um ataque a Volchan que aconteceu também à noite, que também muito poderoso, né? E também ataques que aconteceram na cidade de Kharkov, tá? Veja, depois desses ataques, né, sobretudo a Chuguev, o que foi dito? Foi dito que todos esses ataques aconteceram no prazo de 1h30. Foi visto por todos ali, por partizantes e por todo mundo, que 3 caminhões enormes, né, 3 caminhões da marca, se não me engano, aquela marca russa bem tradicional, né, não me vem agora, perdão pela indelicadeza, né, tá aqui na cabeça, mas eu não me recordo da marca dos caminhões, mas são caminhões muito grandes, né. 3 caminhões foram vistos carregando corpos de soldados ucranianos um deles foi em direção a Poltava e 2 desses caminhões teriam ido em direção a Kiev, né? Então foram, assim, gente, caminhões com corpos, cheios de corpos de soldados ucranianos. Isto em relação aos ataques de ontem à noite e madrugada, tá? Porque houve também, na manhã de hoje, outros ataques importantes da Rússia às posições ucranianas. Nessa manhã, né, na manhã de hoje, as Forças Armadas da Ucrânia tentaram um contra-ataque, né, para retirar os russos das posições já conquistadas por Moscou, né, mas a artilharia russa, né, entrou em ação, resultando em mais de 300 ucranianos entre mortos e feridos. Tem nada a ver com aquele ataque, né, da noite, né, que, né, resultou aí Kamaz, né, da marca Kamaz, 3 caminhões da marca Kamaz, né, foram levados corpos de soldados ucranianos mortos para Poltava e também para Kiev, né? Na manhã de hoje, as Forças Armadas da Ucrânia reuniram um grupo muito forte, inclusive com combatentes, né, do batalhão Kraken, né, e tentaram o inimigo para retirar os russos de algumas posições
conquistadas, né? Então, a artilharia russa, como eu disse, entrou em ação, né? Mais de 300 soldados ucranianos ficaram feridos ou mortos. O número de mortos dentre esses 300 é um número muito grande, tá? Porque foi um ataque realmente brutal, utilizando sobretudo bombas FABs, né? Todos os demais que ficaram vivos, né, inclusive os membros do batalhão Kraken, né, saíram correndo do local, fugiram do local às pressas, deixando inclusive alguns soldados feridos pelo caminho, porque não tinham como resgatá-los, né? Em teoria não tinham como resgatá-los porque estavam amedrontados com o poderio da destruição causado pelo ataque russo com as bombas FABs, né? Então a Ucrânia ataca os civis, né, e comemoram e dão risada e fazem festa em relação a isso, né? Crianças sendo mortas, assassinadas, né? E eles dão risada em relação a isso, achando que isso faz parte da guerra, tá tudo muito bem, né? Tem que atacar mesmo. O Ocidente bate palma para isso também. As TVs do mundo inteiro não vão criticar esse tipo de atitude do gabinete presidencial da Ucrânia e também do comando militar da Ucrânia, né? O carniceiro Syrskyi também parece que comemorou muito esse ataque a um prédio, porque as bombas, né, ucranianas teriam, né, conseguido superar a defesa antiaérea russa, né? Isso quase não tem acontecido muito, mas de vez em quando vai acontecer. Defesas antiaéreas não são infalíveis, como a gente sabe. Só que como há um grande volume de ataques, um ou outro deles vai atingir o seu objetivo. Então, como a Ucrânia não está conseguindo muito sucesso nesses ataques, o que ela está fazendo? Ela está priorizando totalmente esses ataques à população civil. Porque quando um desses ataques, né, conseguir ter o seu objetivo, atingir o seu alvo, né? Então muitos civis serão mortos e aí eles vão fazer propaganda desse tipo de coisa. É um absurdo, mas infelizmente é assim que funciona o gabinete presidencial e também o comando de guerra ucranianos, porque a gente sabe qual é a orientação ideológica que eles têm, né? Todo mundo sabe perfeitamente que eles são seguidores do velho Bandeira, né? Que deve agora estar lá no inferno, sendo queimado, né? Eternamente lá no fogo dos infernos, né? O tal do Stefan Bandeira, né? As tropas russas na manhã de hoje conseguiram conquistar outros povoados, gente, mais 4 povoados. Gatich, Krasnoy, Morokoviets, né? E também Olenikovo. Todas essas cidades que ficam ali na região de Kharkov, na proximidade de Kharkov, foram conquistadas pelas tropas russas nessa sua ofensiva, que por enquanto conta com esses 50 mil homens e está obtendo muito sucesso até agora. É impressionante assim como essa ofensiva russa até o momento tem obtido um sucesso gigantesco diante, inclusive, daquilo que ela espera, né? Não espera, neste momento, com esse efetivo, claramente, tomar Kharkov, né? No máximo, cercar a cidade e esperar para ver o que vai acontecer. E claramente que um dos objetivos é fazer com que a Ucrânia tire tropas de outras frentes e mandem para, né, esses combates ali em Kharkov. Eles estão falando que não vão fazer isso, estão falando que a Rússia espera que a gente caia nessa armadilha, não vamos cair, isso é um absurdo, mas estão caindo na armadilha, né? Não tem jeito, porque eles não têm muito o que fazer, se brincarem, podem perder Kharkov, rapidamente inclusive, né? Então entenderam que precisa desviar tropas e estão fazendo isso, né? Além da conquista dessas 4 cidades, nos combates para conquistar essas 4 cidades, né? Em algumas delas a gente teve sim um enfrentamento com tropas ucranianas, né? Ao contrário do que aconteceu no primeiro dia, em que algumas cidades praticamente foram conquistadas sem nenhuma resistência, no combate a algumas dessas cidades houve sim resistência ucraniana. Resultado disso, só nesses combates aí, para a conquista dessas 4 cidades, mais de 100 soldados ucranianos ficaram mortos ou feridos, 7 veículos blindados, um sistema de artilharia autopropulsado César e outros armamentos foram destruídos pelas tropas russas na conquista desses 4 povoados. Então a ofensiva segue lucrando muito, segue obtendo um êxito impressionante até o momento, né, colossal, brutal até o momento, e a resposta da Ucrânia é com ataque terrorista, como fez em Belgorod, né, mas é muito provável que uma resposta no certo momento possa acontecer sobre alvos, né, muito importantes, né, da Ucrânia, né? Então eles que se cuidem, porque se continuarem com essa prática podem realmente ter ali uma resposta muito poderosa. Aliás, os ataques a Chernihiv também são ataques que visam destruir as tropas ucranianas que estão nesse local e também as armas ucranianas que estão nesse local em Shugaev, né? Por quê? Porque em Shugaev, gente,
é onde estão as armas que são utilizadas para os ataques às cidades russas, né? Elas estão todas concentradas ali. Claramente que elas se concentram ali, elas são mandadas dessa cidade de Shugov para outras frentes ali, também para a fronteira norte, até mesmo para a região de Sumi, e dali eles atacam as cidades russas, né? Então quando a Rússia ataca essa cidade, né, e destrói depósitos de munição, também está contribuindo para limitar, evitar ou diminuir os ataques terroristas da Ucrânia às suas cidades fronteiriças, tá bom, meus amigos? Então é isso, muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui até o final, gente.